Boa noite, irmão. Pode se sentar aí. Pai do Senhor a todos, né? Uma boa noite. Bom, Ramon aí que tentou falar meu nome, né? Mas eu vou me apresentar corretamente. Meu nome é Adenilson. É um prazer ter vocês aqui conosco, né? Principalmente você que nos visita. Seja muito bem-vindo. Sabe, é uma honra ter você aqui conosco nesta noite. E hoje é uma noite especial, né? Hoje é uma noite especial, noite de formatura do curso Aliança. E eu vou chamar, eu não fiz ordem, não fiz nada, vou chamar de acordo com a ordem aqui do certificado, tá? O casal para estar vindo aqui para dar o seu breve testemunho do que Jesus fez neste curso, durante esse curso. Para você entender um pouquinho do que nós estamos falando disso, curso Aliança. Você que nos visita e você que é aqui da igreja, já membro, congregado e que ainda não fez, não perca a oportunidade. Iremos abrir uma nova turma em setembro, né? Onde eu e minha esposa, né? Brunella, aquela linda morena lá atrás, estaremos ministrando uma outra turma. Este curso consiste em 10 lições, 10 videoaulas, que, assim, são bem práticas, objetivas, de uma maneira bem, como eu posso dizer, bem atual e moderna para falar sobre casamento. Não é verdade? Assim, o pessoal que fez ficou maravilhado. A cada turma que a gente está formando, está ministrando, a gente vai aprendendo alguma coisa. Eu não sei quantas vezes eu já vi essas aulas, mas sempre, cada turma, alguma coisa a gente vai e aprende. Então você, meu querido, não fique de fora. Você que ainda não fez, chega a hora, final do culto, depois aí nos procure. Poxa, eu tenho interesse, tenho vontade de fazer. Sabe, eu tenho vontade de fazer muito esse curso, porque meu casamento precisa. Na verdade, de repente, você vai achar que nem precisa ainda, né? Mas você vai ver o que os casais vão falar aqui, eu tenho certeza que vai falar da transformação do que Jesus fez no casamento deles. E vocês vão ver, realmente eu preciso disso no meu casamento. Realmente eu preciso disso no meu casamento. Então, no final do culto, nos procure. Um valor simbólico de apenas R$60 a inscrição, por enquanto, sabe? Então não perca a oportunidade, faça a sua inscrição que em setembro haverá uma nova turma. Mas vamos lá então, gostaria de chamar um casal que ainda não é casal por completo. Ramon e Luísa, vem cá, bate palma para eles aí. Ramon e Luísa são noivos, né? Vão casar agora, mês que vem, né? Parabéns desde já, né? Fica aqui do ladinho da sua bênção, né? Seu presente que Deus te deu. Bom, eles vão dar um breve testemunho do que foi fazer este curso. Por mais que ainda não são casados, mas Deus já começou a tratar o casamento, antes de acontecer. Irmãos, paz do Senhor. Paz do Senhor, já saudei, já depois, né? Costume. Pensa numa pessoa que estava curiosa para poder conhecer esse curso. Porque eu estou aqui na igreja há praticamente 11 anos, né? E aí desses 11 anos, acho que tem uns 8, eu acho que eu ouço o pastor falando. Curso Aliança. Aí toda vez os casais vêm aqui, dão testemunho e tal. E eu pensava, gente, o que será que tem nesse negócio desse curso Aliança? E embora a gente não seja casado ainda, né? A gente casa daqui 2 semanas. Praticamente, né? A gente nunca vai poder falar que a gente não aprendeu, né? Que quando a gente chega diante do Senhor e a gente faz aquela promessa, né? De, não, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E muitos casais, hoje em dia, qualquer coisa está separando, né? Então, assim, e o divórcio? E a traição, por exemplo? Cara, nem isso, porque você prometeu que só a morte separaria. Então, assim, o que eu quero viver com a Luísa, quero viver com você, Lulu, é uma aliança, né, firmada em Deus, e não um contrato, sabe, onde que se a gente se aborrecer e tal, a gente vai e se desfaz. Né, acho que foi isso que eu aprendi assim, no curso. Boa noite. Então, como o Ramon falou, né, a gente não tem essa vivência de casal, não, mas a gente aprendeu muita coisa
muita gente, como ele disse agora, muita gente casa, acaba se separando, mas esse curso, antes a gente já pensava nisso, né? Ah, a gente vai casar, a gente serve a Deus, nunca passou e nem vai passar na nossa cabeça de separação, mas os aprendizados do curso também são para que não venham acontecer situações que possam provocar esse sentimento. Então, eu acho que para a gente que ainda nem casou ainda, foi e está sendo muito válido já ter aprendido antes, né? Depois não vai dar nem para dizer, não sabia. Agora já era. Mas eu gostei bastante. Quem não fez o curso pode se inscrever ontem. Principalmente quem já está casado. Gente, se para mim foi importante, imagina para quem já tem a sua vivência com o seu parceiro. Vale bastante a pena e eu estou feliz por isso. Amém? Muito obrigado, gente. Muito bom. Vem cá, minha querida, fica aqui do meu lado, né? Agora, nesse momento, gostaria de chamar o senhor Ed Carlos e Ângela, por favor, venham à frente. Venha dizer o que Jesus fez no seu casamento. Um pouco nervoso. A paz dos senhores irmãos, né? O que a gente aprendeu no curso, vamos dizer, é muito edificante, né? A gente, às vezes, apesar de eu e Ângela viver uma vida assim que a gente quase não briga, mas perante a gente quase não briga, é verdade. Mas no decorrer do curso, né? A gente viu que muitas vezes a gente não vivia uma aliança, né? A gente vivia, na verdade, o contrato. Muitas vezes a gente brigava, quando brigava, né? A gente ia dormir sem se falar. A gente aprendeu a não fazer isso mais. Aprendemos a cuidar um cuidar mais do outro, né? E ser sincero, leal, amigo, companheiro. É um curso que vale muito a pena fazer, entendeu? E é o que eu tenho para falar. Eu sou meio tímido para falar dessas coisas, mas A paz, gente. O que eu aprendi nesse curso é que antes de eu fazer uma aliança com o Ed Carlos, eu fiz uma aliança com Deus. E o que eu prometi ali foi para ele, em primeiro lugar, para Deus. E assim, eu percebi que nada vai poder quebrar a minha aliança, porque uma aliança não se quebra. E eu aprendi assim, que a aliança não é só de um casal, é também do nosso próprio caráter e nossa identidade com Deus. Eu achei muito edificante, muito importante. E se você acha que você vive o casamento perfeito, quando você fizer esse curso, você vai ver que não é tão perfeito assim. Que somente na presença de Deus que vai ficar uma aliança de verdade. E vale a pena sim. Que bonito, né? Que bonito, né? É isso aí. Não, eram 4 pessoas, só tirou 5. Bom, vocês estão vendo aí, né? O que Jesus tem feito nos casamentos, né? Vamos chamar mais um casal, então. Meu querido Rodrigo e Lolo, por favor. Todo mundo achou que era ele. Vem cá, gente. Bate palma pro povo aí. Isso, bate palma. Uma bênção. Pai do Senhor a todos, boa noite. Queria deixar para vocês o testemunho, igual o Ed Carlos tinha falado, que a gente não vivia uma aliança, vivia um contrato. Começou o relacionamento totalmente errado, não do agrado do Senhor. E nós aprendemos, eu particularmente, eu aprendi demais com o curso, que eu era um covarde na nossa relação. Eu deixava muito a desejar na hora da relação, de questão de discutir os conflitos, ir para cima daquele problema. Eu sempre me acovardava, sempre desagradando principalmente a Deus e magoando ela, deixando de falar, deixando de resolver. E eu me envergonho demais de falar disso aqui agora.
mas Deus mudou a minha história, mudou a minha vida, e através desse curso me edificou meu relacionamento demais. E agora, primeiramente, eu não quero jamais desagradar a Deus nessa relação. E o curso Aliança foi um instrumento maravilhoso na minha vida. E eu aconselho quem não fez a fazer, que é um ótimo instrumento. Essas 10 videoaulas será bastante edificante para vocês também. Amém. Obrigado a todos. Gracinha, meu marido, gente. Bom, a gente aprendeu muitas coisas, né? Como o Rodrigo falou, a gente começou de uma forma totalmente errada. A gente tá junto já, vamos fazer 5 anos junto, mas a gente começou de uma forma totalmente que desagrada a Deus. Mas a partir do momento que a gente se converteu, que a gente entrou na igreja, a gente viu que isso não agradava o coração de Deus, a gente quis mudar e quisemos fazer as coisas da forma certa. E no início agora de janeiro nós casamos, né? Casamos de verdade, papel direitinho. Mas a gente tinha os nossos probleminhas, né? Como todo casal tem, mas um pouco mais complicada. Eu confesso que eu era uma pessoa muito difícil, né, amor? Eu vou dar um breve testemunho aqui, que eu passei praticamente esses vamos botar uns 2 anos e meio, mais ou menos, do nosso relacionamento totalmente conturbada, né? Eu passava, a maioria das vezes, quando a gente brigava, a gente passava madrugadas brigando, eu quebrando tudo dentro de casa, eu quebrava guarda-roupa, queria quebrar a televisão, quebrava a porta de casa, e era totalmente envolvida pelas possessões malignas mesmo, isso antes da gente entrar na igreja, né? Então, assim, às vezes ele não tinha entendimento, maturidade sobre essas coisas, ele não entendia. Então, assim, ficava aquela coisa totalmente conturbada. Às vezes ele tinha que ligar para minha mãe de madrugada para ele poder ir lá para minha casa, para poder levar pessoas para orarem por mim, porque eu estava demoniada dentro de casa. E eram coisas terríveis que aconteciam, eu já tentei me matar várias vezes. Então, assim, são coisas que poucas pessoas sabem, mas cabe falar, porque eu quero falar da transformação que Deus fez, não só no meu casamento, mas como Ele fez na minha vida. Então, assim, a gente passou muitas coisas, foi muito conturbado. Então, assim, no momento que a gente entrou para a igreja, eu falo que os cultos também de casais, eles também são muito edificantes, porque a gente vai aprendendo. O Espírito Santo de Deus incomoda mesmo, como ele incomodava a mim quando eu era insubmissa, quando eu era malcriada, como fui muitas vezes, como falei palavras ofensivas para ele, que ele sabe que não agradavam a Deus. Então, assim, era muito triste, eram coisas horrorosas que eu dizia para ele, coisas horrorosas que ele falavam para mim. Então, era muito conturbado o nosso casamento. Mas a gente decidiu mudar e a gente decidiu isso junto. A gente decidiu que a gente não queria somente acrescentar no nosso casamento, mas a gente queria também agradar o coração de Deus. E ontem a gente estava conversando sobre essas coisas, sobre tudo que a gente passou, a gente teve uma discussãozinha, graças a Deus foi tranquilo, gente. Não teve nada daquilo. Mas assim, eu falando com ele, como antes a gente passava madrugadas, mas madrugadas brigando, e às vezes ele ia trabalhar às 5 horas da manhã e 4 a gente estava brigando ainda. Então assim, ele ficava, né, cansado, eu não trabalhava, então para mim eu podia dormir depois do dia inteiro. Mas ele, coitado, ia trabalhar e a gente ficava a madrugada toda brigando, e eu dentro de casa totalmente perturbada. Então assim, a gente não tinha o conhecimento do que Deus podia fazer na nossa vida. E através dos cultos de casais, através dos cultos até de domingo também, né? Os cultos que a gente via na igreja, o Senhor foi fazendo a transformação de pouco a pouco. Mas o curso Aliança, ele fez acrescentar mais ainda, porque nos deu estratégias de como a gente poder fazer com o nosso casamento, para a gente poder resolver esses conflitos sem, né, passar a madrugada brigando, gente, que pelo amor de Deus, né? Então, assim, hoje em dia, eu até dei um exemplo, né, que às vezes a gente ficava num labirinto, até falei com ele ontem, nossa, Rodrigo, a gente ficava num labirinto ali perdido, um queria sair para um lado, outro querendo sair para um outro, numa confusão que a gente não conseguia achar um caminho. Então, assim, vamos dar a mão junto, vamos procurar a saída junto, vamos achar a melhor forma de se resolver. A gente aprendeu a se desarmar, porque todas as vezes que a gente brigava, ele se armava contra mim e eu me armava contra ele. E se nós somos um só, por que a gente vai ficar lutando um contra o outro? Então, assim, eu sei que essas coisas agradavam muito a Deus. Então, em primeiro lugar, a gente decidiu agradar o coração de Deus e edificar o nosso casamento. Então, foi muito importante. Quem não fez o curso, faça. A gente aprendeu coisas extremamente importantes para a nossa vida,
para o nosso crescimento espiritual também, acredito, porque a gente conversou muito sobre isso ontem e falamos, né? Eu até falei com ele, amor, a gente já passou, né, por vários congressos, vários cultos e cada vez é um aprendizado. Então, assim, se a gente tem coisa para resolver ainda, não vamos deixar romper o curso, não vamos deixar romper mais um culto de casais ou congresso, que às vezes as pessoas passam por congressos e ouvem, né? Mas às vezes não... Até ouvem, assim, tenta fazer, mas não absorve isso mesmo no coração, sabe? Não faz querer mudar. Então, assim, vamos romper esse curso, sabe? Diferente, mas diferente mesmo. Se a gente estava mudando, se a gente estava melhor, vamos ficar 100% melhor. Entendeu? Então, a gente tá, né, lutando junto para todos os dias permanecer aí, não entristecer mais a Deus, porque, assim, entristecemos muito com as nossas atitudes. Gente, eu falo demais, né? Pelo amor de Deus. Quanto tempo eu tô aqui? Perdão. Mas... Não é assim também não. Parou. Mas assim, gente, eu queria deixar aqui, né, que vocês façam mesmo. Quem não fez, faz, porque é muito edificante, é muito bom fazer, acrescenta muito no casamento e acredito também que vai acrescentar muito na vida espiritual de cada um. Obrigada, tá, gente? Fala mais não, senão vocês não ficam. Que benção, né, irmãos? Bom, agora o próximo casal, Maico e Rosélia, por favor. Bate palma aí, irmão. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Não vou falar muito não, que eu não sou muito de... Mas vou falar poucas coisas, né? Mas como o Rodrigo falou, né? Eu e Rosélia, a gente já mora junto há muito tempo, né? A gente começou totalmente errado, né? Tipo assim, ela veio morar cedo comigo, né? Então a gente... Mas aí, depois que a gente se converteu, né? Aí nós resolvemos fazer o que é certo, né? Casamos, se acertamos certinho. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos na presença do Senhor, né? Então, assim, nosso casamento, assim, eu acho que o casamento de ninguém é perfeito, né? Mas a gente, a cada dia que passa, a gente busca, tipo assim, melhorar, né, um pouco mais, né? Então, através do curso Aliança, tipo assim, eu não era... Chegava em casa, às vezes, meio estressado, né, do serviço, né, pelo dia a dia, então... Às vezes a Rosélia queria conversar, eu não queria ouvir ela, tal, deixava, então... Mas hoje não, hoje eu aprendi, chego em casa, dou atenção que é devida a ela. Então se tem algo para resolver, a gente senta, conversa, bota as coisas em ordem. Então, quem não fez esse curso, eu aconselho que faça, que é muito edificante para nossas vidas, para o nosso casamento. E eu achava que, tipo, que o casamento acabava assim, ou tipo assim, se a mulher trair, ou o homem, o casamento acabava, mas não. O casamento só acaba se o cônjuge ou a cônjuge falecer. Então, é muito importante a gente fazer esse curso. Eu aconselho, quem não fez, faça. Só isso que eu tenho para dizer. Boa noite, Pai Senhor, os irmãos. Eu quero dizer desse curso, né? Mesmo quando eu estava no outro ministério, né? Eu sempre tinha desejo, a sede de fazer esse curso Aliança. Até falar com o Maico, só falta esse curso, hein? E assim, quando... Igual a palavra Lolô, né? Não só o curso, mas sim, quando eu vi no primeiro culto de casais, que eu, né? Eu assim, eu achava que, né? Foi eu mandava no meu lar, eu fazia, pronto. E o Maico sempre por baixo. Mas no primeiro culto de casais que eu vim, eu aprendi a me colocar no lugar de mulher e colocar Maico, né? No lugar de sacerdote, primeiro, né? Dentro da minha casa. E depois que eu deixei a palavra do Senhor trabalhar no meu coração, no primeiro culto, à noite de casais, meu casamento e de Maico mudamos. Nós vimos a diferença, eu vi a diferença partindo de mim. Porque, como todo mundo me conhece, eu sou mais esquentada do que Maico, né? Sou mais atrevida. Mas, para a honra e glória do Senhor, assim, o que eu cobrava de Maico era verdade mesmo, que o Maico é todo tranquilo, gente. Nossa, Deus. Às vezes eu pedia a proteção a ele. Opa, Maico, ó. Que benção o curso, hein? Tá falando de proteção da área que eu precisava. Teve muita área que o curso nos ensinou, para mim e para Maico, e ele despertou também, e viu que não era só o meu querer,
mas sim o que o Senhor estava querendo para nós, casal. E eu deixar para vocês que não fez o curso, faça. Se não der para fazer o curso, venha no culto de casais, que é uma bênção, vai ser transformado do mesmo jeito o casamento de cada um que entrar e de por vontade, assim, deixar Deus trabalhar, porque mulheres a gente sabe, a gente gosta de falar muito, e homem às vezes é mais tranquilo, né? Mas a gente tem que saber entender os dois lados. Às vezes eles não estão legal, e eu não entendia isso, eu queria conversar, o Mike estava estressado, e eu queria conversar, queria saber. Mas hoje não, mas hoje entendo, se ele chega meio aborrecido, vou pro meu canto, fico, depois a gente vai conversar. E eu faço assim, igual eu falo com a Brunella e com o Ney, né? Que assim, são pessoas que são usadas mesmo por Deus, que o casamento, assim, a gente acha que é 100% maravilha, não é, mas depois que a gente vem pro culto, depois vai aprendendo mais, deixando Deus trabalhar, tudo fica conforme o Senhor quer. E assim, eu agradeço muito por vocês não terem nos dado esse curso, essa oportunidade, e agradecer a Deus também, né, pelo meu primeiro culto de casais, que eu já vi a transformação desde o primeiro culto, quando vocês que ministrou, que eu deixei o Senhor falar no meu coração. Faça, gente, não perca tempo. Que já fez, já acabou, já faz muitos anos, faça de novo, que vai cada dia aprender. Tiago, Brandão e Shirley. Brandão, por favor, venha à frente. Bate palma pra eles aí, irmão. Grande Tiago. Boa noite, a paz a todos. Nossa história que eu tenho para contar é que nós estamos juntos há 11 anos e há um ano mesmo que nós consertamos, né? Que 10 anos nós vivemos de contrato e um ano agora que nós se acertamos. E o que eu tenho para dizer é que antes, como eu não vivia na igreja, não fui criado, né? Eu era muito machista, não compreendia minha esposa, nem minha família. E hoje em dia eu consigo, com esse curso, eu aprendi que sabendo valorizar minha família. E eu era muito, qualquer coisinha me deixava nervoso e tal. E hoje em dia eu já compreendo, já cuido bem da minha família, da minha esposa. E o que eu tenho para dizer é que quem não fez o curso, faça, que é muito bom. Rapaz, gente. Então, eu, assim, sou um pouco teimosa, né? Porque logo quando o pastor começou com o curso, né, a pastora também insistiu muito para me fazer, mas eu não quis, eu cheguei aí, né, 2 aulas, porque eu acreditava que uma pessoa só não ia, eu sozinha não ia resolver meu casamento, teria que ser nós dois. Então, por mais que a pastora falava, filha, vai, precisa de uma pessoa, não, né, de 2. Depois Deus vai trabalhando, mas eu não acreditei, não fiz. E me arrependi muito, porque hoje eu vejo assim, vendo o curso, né, muitas coisas que estavam lá, que a gente passou, demorei 2, 3 anos para resolver um probleminha que lá nem falava, gente, é simples assim. E resolver esse problema em 20 minutos. E, tipo, não era, pra mim foi 3 anos para resolver. E hoje eu vejo assim, quando eu decidi que eu ia voltar para a igreja, que eu ia lutar pelo meu casamento, foi... E eu fui fazer o curso, para falar a verdade, meu casamento já estava bom para mim, né? Eu falei, eu vou por curiosidade, porque eu não fiz naquela época. Meu marido já estava maravilhoso, assim. Só que ainda bem que eu fiz, porque a gente ainda brigava pelos mesmos motivos, né? A gente não era muito de brigar, mas brigava sempre pela mesma coisa ali. E hoje em dia nem por isso mais a gente briga, a gente já conversa, né? Já não tem mais discussão boba. E eu quero dizer assim, basta, né, de uma pessoa, depende de uma pessoa. Se você se dispor a escolher, se você escolheu amar aquela pessoa, né? Vai, porque... Ai, meu Deus, estou tremendo.
porque vale a pena. E esse curso, assim, nossa, que raiva de não ter feito antes, gente. Nossa, porque... graças a Deus. Né? Deus me ama muito por ter me dado essa oportunidade, porque a gente está aqui agora até que a morte nos separe. Parabéns. Rodrigo e Surama. Surama e Rodrigo. Vem mais pra cá, filhinho. Não dá zica aí. Pais, irmãos. Eu e Surama, nós nos conhecemos no Estrabon, né? Como sempre, né? Sempre eu brinco com ela, ó. A salvação da lavoura, minha filha. Então... Mas eu sempre pensei, falei, caramba, como a gente... Eu nunca fui muito de estar na igreja, né? Mas minha família sempre foi da igreja, como a maioria sabe, né? A igreja que eu ia nunca era focado no que a nossa que é a família. Família é o pilar de tudo, né? Então, nunca vi uma igreja tão focada nisso. Meus amigos algumas vezes me perguntam, como é que é a igreja que você vai? Eu falei, nossa, você tem que participar uma vez, vocês vão ver que é extremamente diferente. Quando surgiu a oportunidade do curso, eu falei, Sorama, vamos fazer que... Vamos ver o que vai dar. Nós, no começo, nós tínhamos nossas DR, né? Cada um ia com o bico para um lado, né? Ficava quietinho, eu falava, meu Deus do céu, o que essa mulher tem? Ela ficava quietinha, aí, com o passar do curso, nós fomos aprendendo que tudo tem que ser resolvido na mesma noite. Nunca pode se dormir brigado um com o outro. Sorama mais do que eu nunca sabia disso, porque há 11 anos, né? Caminha, não é aqui, né? Aqui, eu tô falando aqui. Entendeu? O que mais sabia era ela. Esse é meu segundo relacionamento. Eu não me orgulho do meu primeiro, porque eu não comecei certo. Porque eu comecei totalmente errado na questão de você não estar na presença de Deus e você se juntar com outra pessoa. Não é a mesma coisa que o casamento, e os dois estão na presença de Deus. Com esse casamento agora, é uma coisa totalmente diferente. No curso, aprendi várias coisas que vai me ajudar muito, muito. Eu também se alguém precisar, estiver do meu lado, eu vou indicar, porque é ótimo. Vocês vão aprender muitas coisas que vocês erram no casamento de vocês. Vocês, caramba, nós erramos nisso aí e não sabia. É uma coisa que vocês vão aprender ali no dia a dia, ali, naquele curso ali. É um curso extremamente bom, extremamente importante para o casal. E vai ajudar muito e agregar muito também na família. Pode ter certeza, eu recomendo. Paz, irmãos. Bom, o Rodrigo falou que eu ficava de bico, né? É melhor ficar de bico, porque se eu parar para falar, ele não aguenta ouvir. Então, glória a Deus que o Senhor me deu um marido paciente, sábio. E eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus, o Rodrigo é um homem, né, bem paciente. Às vezes eu brigo até com ele demais, porque eu acho que ele é muito caladão às vezes. Às vezes eu falo, fala, se você não gosta do negócio, fala, porque se eu não gosto, você sabe que eu vou falar. Então, né, vai dormir com os ouvidos quentes, porque eu vou falar tudo. Aí, agora eu já aprendi, eu falo menos. Aí ele chega pra mim e fala assim, aconteceu alguma coisa que você não está falando hoje? Aí eu falo pra ele, você prefere quando eu falo? Preferia não ouvir eu falar, porque eu sou chata, né? E eu sou um pouco teimosa, tal, tenho meus probleminhas, né? Sou um pouco orgulhosa em algumas coisas, né? Não sou aquela mulher, assim, muito flexível, que sempre dá o braço a torcer, né? Infelizmente, eu sou um pouquinho meio durona, mas graças a Deus o Senhor está trabalhando isso na minha vida bastante. E eu acho que por o Senhor ter colocado uma pessoa tão paciente ao meu lado, que ele trabalhou na minha vida. Se ele botasse uma pessoa mais estressada do que eu, não daria certo de jeito algum. Porque o Senhor sabe, né? Eu esperei muito tempo uma pessoa assim. Eu falei com o Rodrigo, eu não acreditava que você ia aparecer, né? Eu falava, você não acreditava que ia aparecer uma pessoa como você, porque, nossa Deus, só estresse, só Jesus tem misericórdia.
E graças a Deus o Senhor colocou o Rodrigo para somar comigo, né? A gente tem uma visão de tudo junto, né? Tudo a gente faz junto. A gente estuda junto, a gente lê a palavra junto, ora junto, tem o nosso momento junto e, assim, acho que é um completando o outro. E a gente aprendeu, né, a aliança verdadeiramente, que o casal é uma aliança e é até que a morte separe. Porque eu, como ele falou, como nem também estava falando, eu já tinha noção de casamento, né, porque você ouve desde que você, pelo menos eu entrei na igreja, eu tinha 13 anos, hoje já estou com 32. Então, sempre ouvi que o casamento é para sempre, o casamento é para a vida inteira, mas a gente pensa até que, né? E hoje a gente aprendeu que não é um contrato. Até que é um contrato. E quando você fala até que a morte separe, até que a morte separe. Né? Foi o Senhor que fez, a primeira instituição que o Senhor criou foi a família, e a gente tem que levantar a bandeira, né? Levar até o fim e cada dia incentivar outros a conhecer o Senhor e viver essa verdade, que não seja, né, uma fantasia, né? Que a gente esteja vivendo, mas que a cada dia a gente possa mostrar a convicção que, como a Ângela disse, a gente tem, não é um contrato, né? A gente tem algo a mais, porque a gente tem que obedecer o Senhor, ouvir o Senhor, né? E o mandamento do Senhor é perfeito. E ele diz, né? Que até que a morte separe, como dizem os irmãos. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? E a Brunella. Que o Senhor abençoe muito. Que vocês são homens e mulheres muito grandes diante de Deus. Que vocês sabem passar direitinho. E é isso aí. Amém. Que bonitinho, hein? Vamos receber.